paz do Senhor, paz e graça. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pode continuar, viu, Wander? Deixa Deus te usar aí nos teclados. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rio FM 92.1, esparrame essa notícia. Outras pessoas precisam desta semente, precisam ser alimentados pela palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Eterno vai tocar no seu coração nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que o Eterno vai falar com você, que a presença do Espírito Santo de Deus vai estar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja agora, vai estar falando fortemente ao seu coração. Há um ambiente espiritual neste lugar aqui, e esse ambiente espiritual vai se estender até a sua casa. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus, eu creio no direcionamento do Espírito Santo de Deus, eu creio no poderoso nome do Senhor Jesus. E eu quero meditar com você nas Sagradas Escrituras agora, lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos para Neemias, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, a partir do verso 1. Livro de Neemias. Se você não sabe onde está, é fácil de localizar, está dentro da Bíblia. Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou repetir: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante o homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Querido, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui de um homem que foi levado cativo para o reino da Pérsia. Ele estava
sobre os serviços do rei Artaxerxes. Nabucodonosor tinha levado grande parte do povo israelita para o cativeiro. Pastor, por que esse povo de Deus foi levado para o cativeiro? Porque não obedeceram à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque viviam em pecado, porque viviam contrariando a vontade do Todo-Poderoso Deus. Não te lembra alguma coisa? Não te lembra os últimos tempos, onde a humanidade tem desprezado a palavra de Deus, onde a humanidade tem desprezado os profetas, onde a humanidade tem desprezado os mandamentos, tem blasfemado da palavra e ainda mais, tem blasfemado do Senhor Jesus? Não te lembra recentemente os carnavais, onde colocaram Jesus como um derrotado? Não te lembra isso? É por causa dessas transgressões, de toda a maldade no coração da humanidade, que aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. Por 90 anos, Jerusalém ficou sendo saqueada e sendo destruída pelos inimigos. Naquela ocasião, as cidades eram fortificadas com grandes muralhas, grandes portões de madeiras, de ferro, de aço. Recentemente eu estive numa cidade por nome de Bérgamo, na Itália, e lá tem a Bérgamo Velha, a antiga Bérgamo. É uma cidade tão alta e tão fortificada, que para entrar nela tivemos que pegar um bondinho para chegar até o centro daquela cidade. Naquela época, muralhas eram sinônimo de proteção. Isso serve para mim e para a sua vida também, meu querido. Para você que está me ouvindo agora pelo rádio, para você que está me assistindo pelas redes sociais. Nós precisamos, principalmente nesse momento de isolamento social, de quarentena, em que muitos estão em casa e nós não estamos podendo em totalidade congregar nas igrejas. Muitas pessoas têm deixado as suas muralhas espirituais em ruínas, têm abandonado as Sagradas Escrituras e ficado diante das TVs. Ontem eu recebi a visita do Bispo Marcelo na minha casa e conversávamos sobre isso. É importante estarmos reunidos na igreja, é importante estarmos em irmandade para aumentar a nossa fé, para alicerçar a nossa fé, trazer vínculo. E nós temos que fortalecer as nossas barreiras espirituais nesse tempo. Aquele povo estava assim, tudo destruído. A notícia que Neemias recebe de seu irmão e de toda aquela comitiva que saiu de mais ou menos 1.800 quilômetros até Suzã, não era notícia boa. Hoje nós estamos recebendo notícias terríveis a todos os momentos. Os números estão aumentando desta pandemia. Os economistas têm incertezas, não sabem como estará a economia até o findar deste ano, quiçá no ano que vem. Mas nós que cremos no Senhor, confiamos nele, confiamos na palavra dele, não nos desesperamos diante de notícias ruins, pelo contrário, fazemos como Neemias fez. E eu quero trazer para você algumas atitudes que Neemias fez e implementou em sua oração, e que nós temos que implementar nas nossas orações também. A primeira está no versículo 4, que diz o seguinte, meu querido, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, ou seja, as notícias ruins, toda a destruição de Jerusalém, os muros derribados, as portas queimadas, aquele povo sendo saqueado, oprimido pelos inimigos, seus familiares, tendo eu ouvido essas palavras, assentei. E nós precisamos aprender isso, pastor Cleiton. Quando nós recebemos uma notícia ruim, se nós não sentarmos, acalmarmos as nossas emoções, nós tomamos decisões erradas. E decisões erradas nos levam e nos conduzem a caminhos errados. Ele ouve essa palavra que traz tormento ao seu coração, e aí ele resolve acalmar a sua emoção.
O Salmo 139 vai nos dizer o seguinte, Davi falando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi pediu: conhece os meus pensamentos, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe exatamente quais os pensamentos estão correndo sobre as matrizes da nossa mente, meu querido. Ele sabe todas as coisas. Ele sabia os pensamentos de Neemias, ele sabia também os pensamentos de Davi. Davi, ele é ungido a rei, mas ele não assumiu o trono, e aquele que estava no trono persegue Davi. Davi é tanto perseguido que em um determinado momento ele faz aliança com os amalequitas, com os inimigos, e ele vai para uma cidade por nome de Ziclag, com mais 600 homens perversos. Em um determinado momento o rei Ax fala: olha, eu vou pelejar contra o povo de Deus, eu vou lutar contra o povo de Deus. E Davi fala: eu vou. Davi abre uma brecha, meu querido. Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as alianças que você tem firmado nesses últimos tempos. Nós vivemos os últimos dias escatológicos aqui nessa terra. Cuidado com as alianças que você tem firmado, meu querido. Davi firmou aliança com os inimigos do povo de Deus. Ele sai, ele larga a sua família, ele leva todo o seu exército, os 600 homens, e deixa a sua cidade desguarnecida, a sua família desprotegida. Eu falava essa semana no devocional Palavra de Deus: nenhum sucesso justifica a ruína e o fracasso de uma família. Nenhum sucesso. Davi queria fazer sucesso na guerra com aquele povo. Talvez ele queria retribuir, porque o rei Ax deu para ele uma cidade para ele ficar exilado. Eu não sei. Mas ele caminha por 3 dias. Em um determinado momento alguém fala: olha, você não vai não, porque você vai lutar contra nós. Quando você vê o seu povo, o povo do seu sangue. E aí ele volta. E quando Davi volta, ele encontra a cidade toda destruída, em ruína, queimada. Sua mulher, as suas mulheres, suas crianças foram levadas. Não bastasse isso, foi levado também o lado material. Não te parece o que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Quantas e quantas pessoas perderam nos últimos dias os seus empregos? Postos de trabalho foram fechados. Davi encontra essa cena e o seu coração entra em desespero. As suas emoções se afloram, e aquele povo fica nervoso também, e aqueles homens que se diziam companheiros, os 600, ficam nervosos também, se desesperam. A palavra de Deus diz que eles choram copiosamente. Mas o que me salta aos olhos nessa passagem é a atitude de Davi. Na hora que todos estavam com seus ânimos aflorados, queriam apedrejar Davi, porque perderam bens materiais, porque perderam a família, porque perderam tudo aquilo que tinham conquistado, o fruto do seu trabalho talvez estavam em fumaça. Eles estavam desesperados. Davi se lembra. Se o irmão e a irmã observar 1 Samuel capítulo 29 e 30, vai contar essa história, você não vai conseguir perceber Davi orando nesse momento, Davi compondo nenhum salmo nesse momento. O que você tem feito nesses dias de isolamento? Hoje pela tarde, quando eu abri a live aqui para o apóstolo Ulisses, eu perguntei: quais frutos você tem dado para a obra de Deus? O que você tem feito nesses dias? Está agradando o Eterno? Está agradando o Mestre dos Mestres? Ou está envergonhando o Senhor Jesus? O que você está praticando nesses dias, Jesus estaria do seu lado? O que você está vendo ou falando nesse momento, Jesus concordaria com você? Davi viveu momentos de isolamento e de exílio dentro de Ziclag.
mas ele chega um momento em que ele recobra a sua consciência, quando ele acalma as suas emoções, como fez Neemias. E então agora ele fala para Abiatar buscar a estola sacerdotal. Ele voltou a ter um relacionamento espiritual com Deus. E aí ele ora para Deus. Ele ora pedindo se Deus permitiria que ele fosse atrás da sua família, dos bens que foram saqueados. Deus permitiu a ele. Deus falou: vai, eu vou na frente, e você resgatará não somente a sua família, mas tudo quanto aquilo que foi levado de você. Esse é o Deus que nós servimos quando nós acalmamos as nossas emoções nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores. Ele nos garante a vitória. Neemias sabia que ele precisava fazer isso, e aí então ele acalma as suas emoções. Versículo 4 ainda diz que Neemias chorou. Quem nunca chorou? Pastor Paulo tocou uma canção aqui agora há pouco. Eu estava na tarde da bênção, eu estava sentado ali, e uma canção que fala de mãe. E eu comecei a lembrar de tudo que a minha mãe passou para nos criar, e de alguns problemas que ela tem passado agora. As lágrimas vieram nos meus olhos. Quem nunca chorou? Os estudiosos, os psicólogos dizem que a reação do choro está diretamente relacionada às emoções, que o choro faz aliviar a dor da alma. Jesus chorou. Jesus chorou também. João 11:35 vai dizer que Jesus chorou. Quando que Jesus chorou? Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou em João 11:35, quando ele chega numa cidade, em Betânia, numa aldeia, e ele encontra duas irmãs em luto. Elas também choraram. Elas choraram a dor da perda do irmão. Jesus, quando chega e vê aquela situação, ele não chorou de desespero. Ele chorou porque ele lamentou a perda do seu amigo. Ele lamentou em ver aquela família sofrendo, e Jesus chorou. Mas se você continuar observando essa história, você vai ver que depois do choro veio o sorriso para aquela família, que depois do choro veio a alegria naquela aldeia, porque algo que havia impossibilidade, porque algo que era impossível, Jesus trouxe a realidade. Esse é o Jesus que nós servimos, meu querido. Esse é o Jesus que nós temos que ter consciência que está vivo e que é real, que não existe nenhum homem superior a Ele, que não existe nenhum conhecimento humano maior que Ele. Uma palavra maravilhosa foi derramada aos nossos corações no domingo passado aqui, quando o bispo Claudionor falou que nós não devemos confiar em governos humanos como totalidade. Não devemos confiar na ciência, porque a ciência falha, o homem falha, a economia falha, mas o meu Deus, Ele nunca falha. Jesus nunca falha, meu querido. Quando Ele prometeu que Lázaro seria ressuscitado, Ele não mentiu, Ele não falhou. Lázaro saiu daí, saiu do túmulo. Onde havia luto, reinou a alegria. Ele chorou. A palavra diz que bem-aventurados, o próprio Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Apocalipse vai dizer, lá em capítulo 21, versículo 4: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não é vergonha chorar. Não é vergonha chorar quando você está com medo de alguma coisa. Vergonha é se acovardar. Vergonha é acreditar mais em Golias do que em Deus. Isso que é vergonha. Não é vergonha chorar. Jesus chorou. Neemias também chorou. Chorou bastante. Lembro que um dia eu estava no Araújo Jorge pregando a palavra lá na porta,
E uma senhora chegou em mim e falou: olha, quando eu peguei o diagnóstico de câncer, eu prometi para Deus que eu iria chorar só uma vez, que eu iria chorar só um dia. E ela me disse que morava em uma fazenda e que foi para trás de uma moita de bananeira. Ela conta que chorou tanto que achou que tinha ficado até desidratada. Chorou o dia inteiro, mas saiu lá de trás com um sorriso nos lábios e a certeza da vitória. Quando todos diziam que ela estava perdendo a batalha para aquele câncer, que nada daria certo mais, naquele dia que eu estava pregando na porta do Araújo Jorge, ela saía com os diagnósticos no braço, dizendo: hoje eu estou aqui para confirmar que o Deus que o Senhor está pregando é o mesmo Deus que me curou, que me honrou e que me libertou do câncer. Jesus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração, meu querido. Aquela mulher chorou o dia inteiro, mas Jesus falou: bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Ela recebeu o consolo da cura. Neemias estava chorando, mas lá na frente também receberia o consolo da vitória e da provisão de Deus em sua vida. Versículo 4 ainda, ele diz mais outra coisa que nós precisamos implementar em nossas orações: o lamento. Ele lamentou. Neemias lamentou por tudo aquilo que sua família estava passando, o seu povo, os seus patrícios, pelo sofrimento, a opressão. Ele lamentou. Ele lamentou também por suas falhas, os seus pecados. Ele lamentou por tudo isso. E nós estamos lamentando esses dias, lamentando por inúmeras famílias que perderam entes queridos por esse vírus. Nós estamos lamentando por várias pessoas que perderam os seus empregos. Nós estamos lamentando. Mas nós precisamos lamentar também como Neemias lamentou, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Certa feita eu conversava com um pastor, e o pastor falou para mim assim, nós falávamos de pecado, e ele disse para mim: eu não peco, eu não me lembro de ter pecado. Falei: pastor, então eu vou trazer a sua memória. O senhor acabou de pecar, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala que não peca por si só já está pecando. Pela graça sois salvos. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, meu querido. Nós precisamos lamentar o nosso pecado, as nossas transgressões. A Bíblia vai dizer que Jó, todas as noites, ele orava e lamentava pelos pecados dos seus filhos. Ele não sabia se os filhos tinham cometido pecados, mas Jó lamentava, Jó falava com Deus. Querido, nós conseguimos enganar a sociedade. Eu consigo, com técnicas, te enganar. Você consegue enganar o seu cônjuge, você consegue enganar o seu patrão. Mas entenda uma coisa nessa noite: você não engana o Espírito Santo de Deus. Ninguém engana o poderoso Deus, meu querido. Ele sabe se você está lamentando verdadeiramente. Ele sabe. Quando Davi lamenta verdadeiramente ali, quando ele faz uma oração ao Deus vivente, Deus dá a vitória para ele. Deus restitui a família, Deus restitui os bens. E Davi, a partir daquele momento, ele segue a lei de Deus novamente. Ele estava seguindo homens e não o homem todo-poderoso. O homem segundo o coração de Deus voltou a seguir a Deus depois que recobrou as emoções, lamentou por suas falhas e orou ao Deus vivente. E o último incremento nas nossas orações, meu querido, também está no versículo 4. Ele fala no versículo 4: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejum
e oração. Certa feita alguém falou para mim: pastor, para com esse negócio de jejum, isso não existe. Jesus já se fez sacrifício vivo por nós na cruz. Mas Jesus, ele fala, certa feita para os seus discípulos, que haverá um tempo, chegará um tempo, em que o noivo será retirado de vós, e a partir daí, jejuarão. Jejum e oração. Jesus, ele inicia o seu ministério, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Eu estive lá em novembro, quando eu fui visitar Jerusalém, visitar Israel. Eu estive na região em que Jesus esteve jejuando. Um lugar árido, seco, uma montanha encravada de cavernas, onde os profetas entravam, oravam e passavam ali dias de jejum e oração. Jesus esteve ali. Jesus esteve jejuando, mostrando para a carne que o espírito tem que ser sempre mais forte. Temos que fortalecer o espírito. Quando nós alimentamos a carne, meu querido, ela vai ficar mais forte. Nós temos que alimentar o espírito. Depois de 40 dias, a Bíblia vai falar que Jesus teve fome. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sentimento. Jesus chorou. E aí o tinhoso, Satanás, chega, porque a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, bramindo, procurando a quem tragar. E aí ele chega e fala: você não é um filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Transforma essa pedra em pão, mata a sua fome, mata isso aí. Quantas e quantas vezes Satanás faz isso comigo e com você, meu querido, colocando diante de nós oportunidades que parecem boas, e muitas são boas financeiramente. Recentemente eu recebi uma oportunidade que dobraria o meu salário, mas eu teria que trabalhar o dia todo até às 19 horas. Eu disse não para a proposta. Eu preferi continuar com o meu salário reduzido, mas servindo ao Deus vivente, servindo a esse Deus que honra aqueles que servem Ele com inteireza de coração. Neemias tirou um tempo de jejum e oração. Neemias tirou um tempo, a Bíblia vai falar que não é rápido, não foi coisas que, antes de falar com o rei Artaxerxes, não foi do dia para a noite, não, meu querido. Você vai falar que ele orou, a Bíblia fala que ele orou dia e noite, noite e dia. Ele tirou um período de consagração para pedir para ir 800 quilômetros dali até Jerusalém, para conversar com o rei. Ele era copeiro, ele era homem de segurança. Naquela época era normal envenenar as comidas, então ele era a pessoa que provava a carne primeiro, bebia do vinho primeiro. Ele era o homem de confiança do rei. Mas você sabe o que acontece? Depois que ele implementou tudo isso que eu falei para você aqui, depois que ele acalmou as emoções, que ele não tomou decisões pautadas na raiva, ou no sentimento de tristeza, ou no sentimento de angústia, depois que ele fez isso, depois que ele chorou perante o Senhor, quando nós choramos perante a Deus, meu querido, é a coisa maravilhosa. Quanto tempo você não derrama uma lágrima diante de Deus? Quanto tempo você não tem rasgado o seu coração perante o Altíssimo? Quanto tempo? Neemias rasgou o coração. Depois que ele faz tudo isso, ele fala com o Altíssimo. Sabe o que acontece? Que ele fala com Deus e vai falar com o rei. Sabe o que acontece? Ele foi lá para pedir para o rei que o liberasse, para que ele fosse com o seu irmão e com aquelas pessoas que estavam ali até Jerusalém, para restaurar os muros, restaurar os portões queimados, outroras derribados. Sabe o que aconteceu, meu querido? Deus não deu para ele só a permissão para ele ir além do rio Eufrates. Deus deu mais a ele, porque quando nós confiamos nesse Deus, Ele dá além daquilo que nós pensamos, meu querido. Quando nós
não paramos de fazer a obra, quando nós não paramos diante de uma pandemia, quando nós não acovardamos de medo, quando nós não desesperamos com uma situação e confiamos em totalidade no Deus vivente, Ele nos dá infinitamente a mais daquilo que nós pedimos para Ele. Lembra de Salomão? Quando pediu para Deus sabedoria para conduzir o povo, Deus deu para ele sabedoria, deu. Como nenhum outro homem teve antes dele, nem depois dele terá, deu sabedoria para Salomão. Mas deu riquezas que nenhum outro homem teve também. Esse é o Deus que nós servimos. Quando Ele faz isso, quando Ele chega diante do rei, o rei libera não somente a sua ida, Ele chega com todo um plano. O rei pergunta quantos dias ele ficaria lá. Ele já tinha tudo planejado. Ele passa o seu plano, período que ficaria fora para o rei. O rei permite que ele vá. O rei dá carta a governadores para que arrume lenha para ele, madeira para construção das casas, dos portões queimados. Mas não para por aí, meu querido. O rei ainda manda mão de obra com ele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu estou pregando nessa noite aqui na igreja de Cristo Sede, em Pires do Rio, Goiás. Esse é o Deus que eu estou pregando no seu coração, ao seu coração nessa noite, meu querido. Confia nele, implementa nas suas orações essas atitudes que Neemias implementou. Se você ler a história, eu recomendo, leia Neemias capítulo 1 adiante. Você vai ver que ele chega e começa a reconstruir as muralhas. E não pense você que quando você conquista uma bênção do eterno Deus, o inimigo vai dar por satisfeito, porque ele não vai dar. Ele vai tentar te parar, como talvez o inimigo esteja tentando te parar nesses dias, esfriar a sua fé, colocar na sua cabeça que culto não tem importância, que estar reunido, congregado não tem importância. Muitas pessoas nesses dias viraram analistas, ficam em casa observando algumas pregações e lives e apontam mais defeitos do que extrai bênçãos da palavra. Deixe o Eterno falar ao seu coração nesses dias. Começa a falar com Deus com sinceridade, meu. Não se acovarde diante da situação. Não se acovarde diante dos problemas. Não se desespere com tudo o que está acontecendo aí. Acalme as emoções. Lamente por todas as falhas. Se você falhou, o nosso Deus é o Pai das misericórdias. Peça perdão. Como Neemias pediu perdão, ele pediu perdão pela nação. E nós vamos fazer isso aqui nessa noite. Ele pediu perdão pelos pecados da sua família, como Jó também fazia pelos pecados dos seus filhos. Ele pediu perdão pelos seus próprios pecados. Se o que você tem feito nos últimos dias não tem agradado ao Todo-Poderoso Deus, nesse momento, é o momento de você quedar-se diante dele, rasgar o seu coração ao Todo-Poderoso e dizer a Ele com sinceridade, que você se arrependeu, e dizer a Ele com sinceridade, que você quer mudar de direção, que você quer converter verdadeiramente, que você quer uma oportunidade de tocar a obra, de levar adiante a palavra do Todo-Poderoso Deus. Creia nele de todo o seu coração. Creia nele com toda a intensidade. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei aquilo que tem se afligido a sua alma, o seu coração. Mas eu posso dizer para você nessa noite, que o Deus que mudou a minha vida, que o Deus que mudou a vida de Davi, que Deus que mudou a vida de Saulo, e aquele homem que era sanguinário e virou um pregador do Evangelho, que o Deus que deu vista a cegos, fez paralíticos andarem, esse mesmo Deus, Ele não está inerte,
esse mesmo Deus, ele não está congelado. Esse Deus não foi colocado dentro de uma redoma. Ninguém consegue conter Deus e o seu poder. Esse mesmo Deus quer tocar na sua causa nessa noite, quer tocar na sua vida nessa noite, mas Ele quer que você faça como Neemias, que você controle as suas emoções, que você, se necessário for, se derrame em lágrimas nessa noite, mas com sinceridade. Não é um teatro, são lágrimas verdadeiras perante o Deus, mostrando que você verdadeiramente depende dEle, que a presença dEle toma conta de todo o seu ser. Fale com Ele nessa noite, meu querido. Fale com Ele, abra o seu coração verdadeiramente. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar para você, como Neemias deixou Deus trabalhar. Quando Neemias estava trabalhando, o inimigo tentou tirar ele do foco. Talvez com esse momento de isolamento que você não está vindo na igreja, talvez o inimigo esteja tentando te tirar do foco. Continue firme. Neemias ficava com uma ferramenta na mão e a espada na outra, para o trabalho não parar. 52 dias. Ricardo é pedreiro. Dá para fazer um muro de uma cidade em 52 dias? Não dá. Quantos dias gastaram para colocar esses pisos aqui, Ricardo? Muito tempo. 52 dias. Eles construíram todas as muralhas de Jerusalém. Quando Deus está na frente, tudo acontece, querido. O milagre acontece. A presença dEle faz tudo se transformar. Eu quero orar com você. Daqui a pouquinho eu quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Daqui a pouquinho eu quero orar pela oração, as 7 orações, o voto das 7 orações. Mas agora eu quero fazer uma oração diferente. Eu quero te chamar para orar comigo, se arrependendo, chorando, lamentando e fazendo um compromisso com Deus de um jejum, de que a oração será uma constante na tua vida. Feche os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos onde quer que você esteja. Vamos orar. Pai soberano, Deus querido, Criador dos céus e da terra, a Ti nós oramos neste momento. Pai, eu rasgo meu coração diante do Senhor, Pai. Eu oro com uma multidão que me acompanha agora pelas redes sociais e também pelas ondas da Rio FM, Pai, unindo a minha fé a centenas de milhares de ouvintes e de irmãos que nos acompanham em toda parte. Nos unimos em fé, Pai, para pedir perdão ao Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas. Eu começo pedindo perdão pelas minhas transgressões, porque eu sou falho. Como o apóstolo Paulo falava, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão pelos pecados da minha família. Eu peço perdão, Deus querido, pelos pecados das nossas autoridades, vereadores, juízes, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, Suprema Corte, Pai. Eu peço perdão, Pai querido. Eu peço perdão pelas vezes que muitos blasfemaram do Teu Filho Jesus, colocando Ele numa avenida como um derrotado, apanhando de polícia, trajando vestes homossexuais. Eu peço perdão, nos arrependemos, Pai, choramos, lamentamos com aqueles que estão passando pela dor do luto, choramos, lamentamos com aqueles que estão desempregados, ou que já receberam a notícia de que ficarão desempregados, Pai. Choramos e lamentamos, mas nós fazemos um compromisso com o Senhor nesta noite de quarta-feira, Pai. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos que dias melhores virão,
que essa praga sairá da nossa terra, do nosso planeta, que o Senhor restituirá tudo aquilo que esse vírus maligno levou, Pai. Nós sabemos que vidas foram levadas, mas o Senhor confortará os corações. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente a mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Nós cremos no Senhor. Nós cremos naquilo que eu preguei nessa noite. Nós cremos nos teus profetas. Cremos no direcionamento do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, creia no Senhor Jesus. Estabeleça esses princípios dentro da sua oração. E aquilo que aconteceu na vida de Neemias, na vida de Davi, também pode acontecer na sua vida. Eu não sei o que o inimigo saqueou da sua vida ao longo dos anos, mas eu posso te afirmar: o Deus que nós servimos, Ele não depende de mãos humanas, Ele não depende de governo humano, Ele não depende de circunstâncias. Ele é fiel para cumprir todo o propósito na sua vida. Amém?